Dando então continuidade ao nosso estudo de diagrama de Pareto, vamos fazer mais um exercício, tanto no Excel quanto no Minitab, agora com uma situação um pouquinho diferente, em que são definidos pesos para cada um dos problemas relacionados à importância, ao impacto que cada problema gera. Nesse caso, ao contrário do exercício anterior, a suposição é que cada problema gera um impacto diferente. Por isso, precisa ser diferenciado através do peso que vai impactar diretamente na priorização. Bom, para resolver no Excel, eu levei essa tabela para lá, para o sistema. Está aqui ela. E vamos então seguir o procedimento. Com a diferença de que agora, levando em conta que já foi feito o planejamento, não é usado nenhum outro critério de estratificação que não seja a quantidade, o tipo de problema, o tipo de defeito, foi feito a coleta de dados, a quantificação da frequência de ocorrência de cada um e alocado peso. Vamos agora então multiplicar a frequência pelo peso em uma nova coluna que vai ser criada. Então, fazendo esse produto, nós temos agora esses valores e a partir desse momento não nos interessa mais as outras duas colunas. As colunas que nos interessam a partir desse momento, a coluna que nos interessa a partir desse momento é apenas a frequência multiplicada pelo peso. Em cima dela que nós vamos fazer todos os cálculos, a ordenação decrescente vai ser com base nela e também o cálculo dos percentuais. Então, dentro dessa lógica, vamos fazer aqui a soma, né, já que a gente vai ter que calcular daqui a pouco os percentuais individuais. E vamos colocar na ordem decrescente. Sendo que essa classificação decrescente vai ser com base na frequência multiplicada pelo peso, do maior para o menor. Pronto. Seguimos então um procedimento análogo ao que foi feito anteriormente. Percentual individual inicialmente, posteriormente o percentual acumulado. Com o percentual individual, eu vou dividir a frequência vezes o peso de cada problema pelo seu total. Vamos copiar. E aí nós fazemos o acúmulo, somando cada novo percentual ao percentual anterior. De forma que, ao fazer isso para todos os problemas, no final nós vamos ser 100%. Para fazer o gráfico, da mesma forma, nós vamos selecionar essa coluna, vamos selecionar essa outra coluna, vamos inserir gráficos recomendados, todos os gráficos, um gráfico combinado, marcando aqui para a série das linhas, que é o percentual, a utilização de um eixo secundário. Ok? Vamos só colocar aqui no eixo horizontal o nome dos problemas que estão sendo considerados. No caso, a descrição. Ok? Então, esse é o nosso gráfico. Para ganhar um pouquinho de espaço, eu vou tirar essas informações adicionais, tá? E o que a gente percebe é que se a gente aplicar a relação de Pareto, ou seja, a relação 80-20, nós teríamos uma situação em que 3 problemas, praticamente 4 problemas, deveriam ser trabalhados. Eles são necessários para que nós tenhamos essa relação 80% de perdas com um determinado percentual de problemas acontecendo. É uma quantidade considerável de problemas que deveria ser trabalhado. E a empresa tem que avaliar criticamente se ela tem condições ou não de fazer esse tipo de análise, de esforço, para resolver 4 problemas ao mesmo tempo. Somente assim nós conseguiríamos eliminar 78,6%. Mas o primeiro problema já tem uma magnitude bem considerável, 39. Então, se o nosso esforço não puder ser focado nos 4,
a atuação apenas no primeiro já vai representar uma redução de perdas na faixa de 40%, o que não deixa de ser significativo. Bom, resolvendo então esse mesmo problema no Minitab, esse mesmo exercício no Minitab, nós vamos levar as mesmas informações para lá. Então, vou até usar o Excel. E uma situação, inclusive antes de todos esses cálculos, e antes da ordenação. Então, essa era a situação inicial. Eu vou então copiar esses dados lá para o Minitab. Vou criar um novo worksheet. Os dados estão aqui. Não existe aqui no Minitab uma condição de nós aplicarmos de modo automático o peso. Então, nós temos duas possibilidades. A primeira é no próprio Excel criar uma nova coluna e trazer para cá, juntamente com os dados originais, uma coluna de frequência multiplicada pelo peso. E aí já faríamos a aplicação da metodologia que já foi explicado, considerando essa coluna que seria trazida. E a outra possibilidade é criar essa nova coluna aqui no Minitab. Então vamos fazer isso. Nós temos uma coluna nova que vai ser criada, a frequência vezes o peso. E nós vamos entrar em cálculo, calculadora. Fórmulas no Minitab não são tão simples como no Excel. Então é necessário que a gente entenda essa metodologia para que nós possamos fazer cálculos simples. Não existe como fazer cálculos complexos por fórmula no Minitab. Apenas cálculos simples para permitir uma análise um pouco diferenciada, como é esse o caso agora. Então, abre-se essa calculadora, vejam que tem aqui números e operações. Primeira informação que eu tenho que colocar é onde eu vou armazenar o resultado. Eu quero armazenar o resultado na coluna 5, que é a frequência vezes o peso, que eu acabei de criar. E aí, em seguida, eu venho para a expressão, onde eu vou desenvolver, vou escrever a minha fórmula. O que eu quero fazer? Eu quero pegar a frequência, portanto, marco a coluna C3 da frequência, e vou multiplicar pelo peso. Pronto. Ao fazer isso, percebam que o cálculo já é feito, e aí nós temos todas as informações que nós precisamos para fazer o nosso gráfico. Vamos então seguir o procedimento, vamos em Stat, ferramentas da qualidade, gráfico de Pareto. Ele trouxe os dados do exercício anterior, então vamos mudar um pouquinho, tá? Eu vou colocar que o nome dos efeitos está em descrição agora, e a frequência que eu vou trabalhar não está em frequência, mas sim frequência vezes o peso. Vou manter aqui essa combinação de efeitos para cima do percentual de 95 e vou dar OK. Pronto, está aqui o nosso diagrama. Chegamos à mesma conclusão, 80% daria um pouquinho depois do quarto problema. O quarto problema acumulado está com 78,6. Então a indicação do princípio de Pareto seria nós trabalharmos esses quatro. Como eu falei anteriormente, nós temos uma semelhança muito grande entre todos os problemas, com exceção do primeiro. Então, no caso de uma impossibilidade de atuar em todos os quatro simultaneamente, a recomendação seria nós concentrarmos esforços na resolução da demora na entrega, é o que gera mais impacto. Feito isso, tendo sucesso nessa prática, coletar novos dados, analisar nova situação e, posteriormente, escolher, definir, novamente aplicando o princípio de Pareto, quais seriam os novos problemas a serem trabalhados. Bom, pratiquem, procurem fazer esses exercícios, fazer outros exercícios propostos. Nós temos uma lista de exercícios sobre Pareto à disposição e usem o Minitab. Se quiserem praticar o Excel, fiquem à vontade, mas é muito importante vocês tentarem praticar para que não haja dúvida em relação a essa metodologia.
Encerramos então esse assunto e voltamos posteriormente com um novo vídeo com a próxima etapa do MASP já voltada à eliminação de causas.